Aqui, ó. Exerça, então, o dom que lhe foi confiado com excelência, com zelo e com o quê? Alegria. Eu gosto, eu quero, eu faço melhor. E então nós entramos para os princípios ou deveres, como que é essa vida sobrenatural, ou como é essa vida cristã. Nós vimos semana passada que, no versículo 9, que os princípios pessoais. Então, se você olhar lá no versículo 9, aí eu peço que os irmãos olhem no versículo 9, está escrito assim: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal e apegue-se o que é bom. Então, isso aqui deve ser a forma de eu lidar com todas as pessoas. Aí o versículo 10 a 13, apareceu lá? Apareceu. Aí nós temos o quê? Os deveres ou os princípios para com outros cristãos, que são salvos, que fazem parte do corpo de Cristo. Vamos lá, versículo 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos e suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Isso nós vimos domingo passado. Agora, né, o capítulo 12 não acabou. Ele tem lá os versículos 14 a 16, que diz os princípios ou os deveres com as outras pessoas. Não estamos falando já das pessoas dentro da igreja, mas com as pessoas de forma geral. E com aqueles que nós vamos intitular como inimigos. Daqui a pouco a gente vai explicar. Não estou falando muito agora deles, porque a gente vai estudar isso. Então, o que nós vamos ver em Romanos, versículos 9 a 21, é esses princípios. Hoje nós vamos ver de 14 a 21. Temos essa lista, princípios pessoais, princípios com os cristãos, princípios com os de fora e também com aqueles que não são inimigos. Hoje nós vamos ver esses dois. Está vendo aqui, ó? Então seria o grupo 3, princípios para com as outras pessoas e princípios com os inimigos. Mas, olha só, uma coisa que nos chama a atenção. Eu vou começar a frase e vocês vão terminar, tudo bem? Estão preparados? Prestem bem atenção para não errar. Bateu. Nossa, vocês são... Você concorda com isso, Kátia? Olho por olho, dente por dente? Olha só, vivemos num mundo que o natural é revidar, afastar-se de quem os machuca. Ah, você pôs o dedo no meu olho, então eu me afasto. Desprezar quem nos persegue. O normal é invejar, às vezes, a prosperidade e buscar reconhecimento acima dos outros. Isso é comum, é a mentalidade normal. Porém, o Evangelho está nos chamando a viver de forma sobre o que é natural. A vida cristã, lembre-se disso, não é apenas um conjunto de crenças. A vida cristã é uma vida em transformação profunda, que molda o nosso caráter. A vida cristã é hoje eu sou algo, amanhã eu sou outra pessoa, porque eu estou sendo transformado a quê? A imagem do Senhor Jesus. Eu estou sendo, então, cada dia edificado, e estou aprendendo, e eu vou amadurecendo. Então, a imaturidade vai dizer, bateu, ninguém sabe agora, porque são tudo maduro. Tá? Em 10 segundos vocês ficaram maduros agora. Porque até agora todo mundo, né? Então, bateu, levou. Olha só um contexto aqui. Quando Paulo está escrevendo essa carta a Roma, aos irmãos em Roma, ele escreve por volta de 57, 58, alguns falam até 56. E ele está em Corinto. Ele está se preparando para visitar esses irmãos, essa igreja em Roma. Ele ainda não os conhecia,
pessoalmente. Paulo não conhecia aqueles irmãos em Roma. Mas ele sabia que os crentes ali estavam enfrentando tensões sociais e até perseguições. Roma, então, era um caldeirão de culturas religiosas. Roma, você tem ali, ela olhava para os cristãos com desconfiança. Quando Nero pôs fogo em Roma, quem levou a culpa? Foi os cristãos. Então, muitos da igreja de Roma vinham do judaísmo e outros do paganismo. Então você tem uma mistura. E agora eles estavam vivendo como? Em comunidade, em corpo. Agora eles eram a igreja. E existiam perseguições esporádicas, aqui, acolá, por um ponto ou por outro. E perseguições até dos próprios judeus. Agora, olha só que interessante. Paulo apresenta um chamado à vida cristã prática. E essa vida cristã prática, ela é fruto, ela é resultado da justificação pela fé. Lembra lá, Romanos, do capítulo 1 ao 11, vai mostrar isso, a justificação pela fé. Então, ele falou, agora vocês vão viver de forma diferente. A vida cristã é diferente. Por quê? Porque você foi salvo, você foi justificado. Então, Paulo, ele inicia essa sessão do capítulo 12, ele está mostrando esse capítulo, porque o capítulo 12 vai até o 16, tá? Então, ele inicia essa sessão de prática, e não é simplesmente de uma ética de como você deve viver. Ele descreve o Evangelho, como o Evangelho se torna vivo. O que nós vamos falar hoje, quando você começa a viver, quando nós lutamos para viver isso, eu já vou dizer, é difícil para todos nós. Então, quando eu começo a viver isso, eu estou vivendo o Evangelho. O Evangelho não é só pregado, falado, ele é apresentado. Então, Romanos 12, e aí os versículos nós vamos ver de 14 a 21, ele não apresenta uma ética de sobrevivência para os irmãos lá em Roma. Ele está apresentando uma ética sobrenatural, inspirada, olhando para um referencial, que é o caráter de Jesus. Seria a frase, se Cristo estivesse vivendo em Roma, naqueles dias, ele ia viver assim. É isso que Paulo está dizendo. Então ele mostra que o cristão deve se comportar em relação aos outros. A gente já falou qual deve ser no sentido pessoal, com os irmãos da igreja, agora com os outros e com os inimigos. Revelando, a forma de você se relacionar, revelando a essência de algo muito interessante que a gente falou bastante domingo passado, do amor de Deus que nos transforma. Estão preparados? Quero dizer que talvez foi uma das mensagens mais difíceis para eu preparar na carta de Romanos. É a mais difícil? Não, porque vai vir mais. Mas até agora, ela foi a mais difícil. E você vai perceber. Se você é pecador como eu, você vai perceber por que eu estou dizendo isso. Então, princípios, ou os deveres para com outras pessoas. Vamos começar com o versículo 14, que diz assim, você está com a sua Bíblia aberta? Romanos 12, versículo 14, está escrito assim, abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não faça o quê? Amaldiçoe. Espera aí, já começou bem, né? Primeira coisa, essa é uma ordem. Não é assim, se você por acaso, é melhor você fazer assim, vai por esse caminho, está falando, faça isso. E lembre-se, fazer isso é fruto da justificação, fruto da salvação. Então, já que você é salvo, você vai viver assim, é uma ordem. E essa ordem, ela desafia, bate de frente com a nossa natureza.
totalmente contrário ao coração não regenerado. O coração regenerado vai caminhar por isso. Mas o coração não regenerado, desejar o bem a quem nos faz mal? Aí exagerando. Vamos acabar o culto hoje. Chega, vamos parar por aqui. Olha só o que Jesus disse em Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 28. Está escrito assim: ame os seus inimigos. É Jesus falando, porque talvez Paulo, né? Vai que Paulo queria dar um de bonzinho, mas olha Jesus falando. Ame os seus inimigos, faça o bem aos que o odeiam. Mas não acaba, ele, né? Abençoe os que o amaldiçoam. Orem por aqueles que o maltratam. Como assim? Eu vou orar, eu vou abençoar, eu vou fazer o bem para aquele que quer o meu mal, aquele que me prejudicou. E calma, que na hora que a gente for estudar a parte dos inimigos vai ser pior ainda. Jesus, olha só, Jesus, mesmo na cruz, todo mundo sabe que Jesus foi crucificado e foi julgado antes de uma forma totalmente equivocada, irregular, fora os padrões que deveriam, e injusta. E ele então, quando ele está ali, depois de ter sido insultado, apanhado, machucado, na cruz, ele vai dizer: Pai, faz o quê? Perdoa. Lucas 23, 34. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 23, eu vou pegar só umas partes, ele diz assim: Cristo sofreu, deixando-lhes exemplo. Então ele fala, Cristo sofreu, está deixando exemplo. Quando insultado, o que ele fazia? O texto diz, não revidava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Está falando, deixa na mão de Deus. O cristão, então, o que a gente está querendo dizer, o cristão transformado pela graça, não devolve o mal com o mal, mas com bênçãos. Ele devolve o mal com bênçãos. Mesmo que hoje não vivamos perseguições, né, perseguições abertas, não estamos num país onde, se você for cristão, você vai ser preso, morto, ainda assim somos tentados, esse princípio para nós machuca, porque nós somos tentados a reagir com hostilidade diante de ofensas, diante de afrontas, de humilhações. Então, se o camarada me humilhou, se ele me afrontou, se ele falou algo, seu feio, eu faço o quê? Eu vou mentir? Eu vou abençoar ele. Isso é sobrenatural. Não é natural para nenhum de nós. Você ora por quem te ofende? Eu vou mudar a pergunta. Como que está a sua maturidade? Como está a sua maturidade espiritual? Não, eu vou melhorar a pergunta porque eu quero ajudar, eu estou aqui para fazer amigos, não para ofender ninguém. Como que está a sua jornada com Cristo? Como que está o seu crescimento à semelhança do Senhor Jesus? Pensa. Pensou? Agora eu faço a pergunta novamente. Você ora por quem te ofende? Ou você prefere amaldiçoar? Mesmo que seja em pensamento. Tomara que Deus arranque as suas vísceras. Será que você tem carregado? E aí, eu lembrei aqui, quando estava preparando, do pessoal que teve no encontro de casais. Lembra das raposinhas? Quem lembra? Faz assim, para ver, quem lembra?
Então, eu lembrei daquele texto, eu falei, eu vou encaixar esse texto, né? Cânticos 2,15. Apanhe para nós as raposas que estragam as vinhas. Será que a gente tem guardado raposinhas que vão destruindo? Quem não sabe, começa a vir nos encontros de casais. Então, que frutos a sua vida, a minha vida, tem dado quando sofremos oposição, ofensas? Qual é o fruto? Você fala assim, pronto, tá bom, a gente já pode ir embora. O que vocês acham? Vamos fazer mais o versículo 15? Então vamos fazer o versículo 15. Leiam junto comigo, olha lá, está escrito. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Pronto, pastor, agora ficou fácil. Esse princípio eu estou tranquilo. E parece fácil. Mas eu quero dizer para vocês que é algo desafiador tanto quanto o primeiro. É fácil se alegrar com quem se alegra, quando não nos custa nada. Quando não custa talvez o meu suor, o meu tempo, a minha inteligência, a minha dor, o meu sofrimento. Aí eu me alegro. Mas se começa a me trazer um custo, como que eu vou me alegrar com a alegria daquela pessoa? Quando a bênção do outro nos parece injusta, olha só, ou desperta inveja, revelamos então o nosso egoísmo. Irmãos, a inveja, ela é sorrateira, ela é destrutiva. Só vamos pontuar o que a gente quer dizer com inveja. Inveja, eu já expliquei isso, não é cobiçar as coisas dos outros, certo? Eu quero cobiçar a conta do Neymar. Aí é uma coisa. Acho que é um pecado até aceitável, não? Mas isso é cobiça. Invejar é aquela pessoa que é ao meu lado, ou perto de mim, ou no mesmo ambiente que eu, recebe algo e eu não. Então, aquela promoção no trabalho. Ou aquela, tá vendo? Olha o que aconteceu com aquela família. Olha o filho dessa pessoa. Olha o que aconteceu, que legal. E eu falo assim, por que não comigo? Por que isso não foi para mim? Isso é inveja. Porque, ao mesmo tempo, eu não estou me alegrando, eu estou me entristecendo. Porque foi com aquela pessoa e não para mim. Deus errou. Por outro lado, nesse versículo, os que se alegram, choram com os que choram. Ainda bem que o pessoal está esperto, está colocando. Eu nem tinha colocado, né? Ponto positivo. Então, por outro lado, o choro solitário revela o coração de Cristo. Vocês lembram da morte de Lázaro? João capítulo 11. E aí, tem aquele versículo que todo adolescente naquelas gincanas bíblicas no retiro, fala um versículo, ele fala, eu sei, qual que é? Jesus chorou. Agora pergunta a referência. 11:35, falei antes, né? Você foi adolescente. Então, o que acontece? Jesus chorou. Por que Jesus chorou se ele ia ressuscitar Lázaro? Se ele mesmo disse, isso que está acontecendo é para mostrar a glória do Senhor. Ele teve empatia. Com quem? Com Marta, com Maria. Ele olhou o cenário, a morte. Alegrar-se genuinamente com o sucesso do outro é um sinal de maturidade cristã. Chorar com os que choram exige então empatia e disposição de entrar na dor alheia. Em vez de palavras prontas ou fazer aqueles chavões, o amor muitas vezes se manifesta no silêncio, nas lágrimas, no estar junto. Então, quando alguém é promovido, elogiado ou abençoado, quando eu digo que a Toninha é especial na nossa igreja, o coração de alguns se alegram. E os outros? Nem gosto dela também.
Mas a pergunta que eu preciso fazer para você é: você tem sido um ombro para quem sofre na igreja? Ou tem se afastado para não se envolver? Porque dá trabalho, né? Pensa. Quando a gente fala aqui de se alegrar e de chorar, é de se envolver. Se alegrar quando a pessoa cresce no Senhor. Chorar, se entristecer quando a dor aparece. Aí o versículo 16, acho que vai aparecer, está escrito assim: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. O Evangelho nos chama à igualdade de tratamento e humildade verdadeira. O orgulho, parcialidade, autopromoção são incompatíveis com a mente de Cristo. Paulo, então, quando a ideia do arrogante aqui é de pensar nas coisas acima, mas olhando para si, ele nos alerta para a gente não buscar esses status, posição, prestígio. Mas nós adoramos isso. O natural é a gente buscar isso. Você gosta de ser considerado inferior? Se tem uma coisa que mexe comigo, é eu achar que alguém está me colocando para baixo. Sim ou não? Eu estou abrindo meu coração. É só comigo que acontece isso? Você vê a pessoa, sabe, olhando como que a gente fala? De cima para baixo, assim, ó. Você tem vontade de agir de forma sobrenatural. Porque o natural é isso. Mas o sobrenatural, fala, eu não sou nada mesmo. No fundo, você acredita que eu acho que eu sou bom? Deixa eu contar algumas coisas para vocês. Eu pago minhas contas. Não falo palavrão. Tomo banho todo dia. Os adolescentes aí, certo? Já pega. Eu sou fiel à minha esposa. Eu amo os meus filhos. Amo a minha igreja. Poxa, eu sou gente boa, não sou? Sou inteligente. Quer dizer, inteligente aí já foi arrogante, né? Sou esforçado. Pronto, melhorou? Falsa modéstia, né? No fundo, eu acho que eu sou bom. Mas isso não é verdade. Porque bom só Deus. E como eu sei que no fundo eu sou pecador, miserável, como diz os textos bíblicos, trapo de imundície, verme, para mostrar a nossa podridão, aí eu faço o quê? Eu busco um reconhecimento, uma autopromoção, coisas que vão falar, tá vendo, Carlos, você é bom. Tiago diz que a gente não deve tratar as pessoas de forma diferente, porque eu começo a julgar as pessoas pelo que eu sou. Então, se eu sou bom, Daniel é bom, eu quero ele perto de mim. A Bárbara, ela não é boa. Então, por favor, dá licença que você não pode. Você não está no mesmo patamar que nós. Você é outro nível, outra altura. Pastor Neto, por favor, receba. Brincadeira, Pastor Neto, foi sem querer. É mais forte. Então, olha só. Tiago, né, capítulo 2, de 1 a 4, e o versículo 9, ele nos dá algumas orientações. Eu vou pegar só algumas partes. Se derem atenção especial ao rico e desprezarem o pobre, estarão
pecando. Então, a forma de lidarmos com as pessoas, e lembra que a gente está falando com um grupo, de lidar com os de fora, não estamos falando com os crentes, não é simplesmente tratar as pessoas superior ou inferior. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos, sabe as estratégias, o network agora, é isso? Né? Você fazer aquelas amizades. Meus queridos, devemos buscar amizades sinceras, não apenas com quem pode nos oferecer algo em troca. É impressionante como é mais legal estar com alguém que pode me oferecer alguma coisa. Somos chamados a viver em comunidade, com simplicidade, humildade e aceitação mútua. O cristão maduro reconhece que tudo que ele tem vem de Deus. E por isso, ele não se exalta. E se ele não se exalta, ele pode se relacionar com qualquer pessoa. Me fala, o que você tem que não foi Deus que te deu? Não, mas eu trabalhei muito. Deus te deu o vigor, te deu a inteligência. Você se relaciona com todos na igreja? Ou apenas com o seu grupo? Geralmente, quando chega pessoas novas na igreja, o que o pastor faz? Cadê a Tamara? O que o pastor faz, Tamara? Se aproxima. Depois, essas pessoas começam a conhecer outras pessoas na igreja. Cadê a Ana Ramos? Ela não está aqui? O que acontece? É natural o quê? O que acontece, Ingrid? O pastor abandona, acertou. Você viu? Devia ter problema. Depois o pastor, sim, ele deixa para que essa pessoa conviva com outros, faça amizades sinceras. Ela não pode simplesmente só ter aquela amizade com o pastor. Você já deixou de se aproximar de alguém por causa da aparência? Da condição financeira? Ou nível de instrução? Não vou chegar perto, eu não vou chegar perto do Wellington, porque o Wellington é cabeção, é inteligentão, não, eu não tenho assunto para conversar com ele. Isso aqui não é correto. Você tem buscado ser reconhecido pelos outros ou servir com humildade? Eu preparei um slide aqui que resume as letras A, B e C. Vamos ver se dá para ficar claro para nós. Então, o cristão que foi transformado pela graça, o cristão que foi salvo, ele abençoa em vez de amaldiçoar. Sente junto alegria ou dor. Ele está junto, empatia. Ele vive com humildade, sem orgulho ou favoritismo. Essa vida só é possível, olha só o que está grifado aí. Quem consegue viver aquilo que nós colocamos em cima? Quem consegue? Só vive de forma sobrenatural pela ação do Espírito Santo. Nem isso a gente pode se orgulhar. É o caráter de Cristo sendo formado em nós. É o culto racional, que a gente já repetiu. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Viver dessa forma é a forma de cultuar ao Senhor. Não tem outra forma. Então, você tem que responder algumas perguntas. Tenho abençoado quem me fere ou apenas tolerado a mágoa? Viu que diferença? Abençoado quem me fere ou só tolerado? Costumo me alegrar com o bem alheio ou invejo o que não tenho? Tenho caminhado com todos na igreja ou mantenho distância? Assim, por algum preconceito, algum orgulho, sei lá. O que preciso confessar e entregar a Deus hoje para viver esses princípios de forma prática? Responda essa pergunta. O que eu preciso confessar, pedir perdão e entregar a Deus hoje
para que eu consiga viver esses princípios? Que mentiras, né, o mundo ou o diabo me dizem para eu não praticar essas verdades? Quem tem sido a fonte da minha sabedoria? Quem tem falado, viva assim ou assado? E aí nós vamos para a segunda parte. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Se você olhar na sua Bíblia, lá o versículo 17, é exatamente isso que está escrito. E a explicação é que Paulo, então, ele retoma o ensinamento de Jesus, enfatizando a renúncia, renunciando à vingança pessoal. A famosa lei de Talião, que a gente já disse aqui, olho por olho, dente por dente, não sei se vocês já tinham visto essa expressão. Aí você vai encontrar em Êxodo 21, Levíticos 24, Deuteronômio 19. Muitas vezes é mal compreendida. Porque as pessoas dizem assim, está vendo? O Senhor diz, olho por olho, dente por dente. Sabe o que essa lei está mostrando? Primeiro, ela é uma lei civil, uma lei para viver na comunidade. E ele está dizendo que aqui não há uma permissão para vingança. Você furou o meu olho, agora eu vou furar o seu olho. Não é isso que a lei ensina, mas é um princípio de justiça, um princípio judicial de justiça proporcional, regulado aqui pelas autoridades. Ou seja, eu furei seu olho, agora eu vou furar os seus dois. Não pode. Entendeu? A ideia da lei é você ter o conceito de não ultrapassar. Seu feio merece a pena de morte. Você passou batom na estátua lá agora, 17 anos. Você foi pego com 400 quilos de droga, está livre. Já fiz, né? Aproveitei, né? Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, nos ensina, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, ele diz, bendigam. Bendigam. Eu sei que é difícil, mas a vida cristã, a jornada cristã, o cristão, ele não se vinga, porque ele sabe que a justiça não é sua missão, mas é de Deus. Como é difícil para nós isso. Queremos sempre fazer justiça, mas a justiça pertence ao Senhor. Em vez de revidar, nós somos chamados a praticar o que é correto. O termo ali, kalos, quer dizer bom, honesto, e em algumas traduções pode ser até traduzido como visivelmente belo. Ou seja, é algo que tem que ser notado, percebido, visto, mesmo diante da provocação. Nosso comportamento deve ser agradável a Deus e edificante para os outros, inclusive quando nos tratam com hostilidade ou perseguição. Vocês lembram de Jesus? Você é filho de Deus mesmo, desce dessa cruz. Pensou se eu fosse Jesus? Não tinha, né? Ia descer fogo do céu. As pessoas subiam. Ainda bem que, né? A vingança pertence ao Senhor. A gente vai ver isso no outro versículo, 19 a 20. Mas ponham isso. Deixe a justiça do Senhor. E para pensar. Eu vou fazer a pergunta e você tem que responder para você mesmo. Você é maduro? Você é um crente maduro? Respondeu, né? Como você reage quando é maltratado? Você busca dar o troco ou ora por sabedoria para fazer o que é certo aos olhos de todos, para que todos percebam que o que você está fazendo é o que Deus espera de você? Sua resposta reflete seu temperamento ou o caráter de Cristo? Quando você é ofendido, injustiçado, machucado, o que vem à tona? O seu caráter
ou de Cristo? Duro, né? Olha só o versículo 18. Versículo 18. Façam todo o possível para viver o quê? Façam todo o possível para viver em paz com aqueles que você gosta. É isso que está escrito? Com todos. Será todos? Todos? É todos? É todos, são todos mesmo. Então, a paz nem sempre depende só de nós sabemos disso. Às vezes a pessoa quer te esmurrar, mas a disposição para viver em paz depende de nós. Ninguém pode falar assim, ó, eu não consigo ter paz com você porque você não quer. Nós cristãos não podemos ter essa fala. O que depende de nós, o que depender de nós, nós vamos ter paz. Paulo, então, ele coloca a condição, se possível, no que depender de vocês. Isso, então, é interessante, exige um esforço ativo do perdão e reconciliação, mesmo com os que nos ofendem. Para pensar nisso. É sobrenatural, mas é o que é esperado, é o que é o resultado da salvação do amor de Cristo na minha vida. Isso é o meu culto racional, meu sacrifício vivo, santo e agradável. Qual que é? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é isso? Como? Busque reconciliação. Por isso que é sacrifício. O cristão é, por natureza sobrenatural, pacificador e não um provocador. Devemos, então, abandonar o rancor, a amargura. Tendo feito isso, buscar reconciliação honesta. Viver em paz com todos também significa responder com mansidão, mesmo quando a outra parte rejeita a paz. Você não quer ter paz comigo? Problema seu, mas eu vou ter paz com você. E não é fácil. Recentemente, estou aqui no gabinete trabalhando, minha amada esposa me liga. E você percebe que a voz não está legal. A nossa vizinha é uma louca. Eu falei, pronto. Falei, né? A gente mora num prédio. E ela falou um monte de coisa. E eu deixava um prédio, um andar, o apartamento de cima estava vazio. E a vaga do carro do lado dela, eu colocava a minha moto. Só que a minha vaga ela é maior e dá para pôr, sempre coloquei, estou lá já há quantos anos, do lado, não tem problema nenhum. Até o senhor que antes faleceu, ele gostava, né? E aí, essa mulher bateu na porta do meu apartamento e encontrou a Fernanda e começou a soltar os cachorros. Sabe o que significa soltar os cachorros? E falou coisas. E a Fernanda ficou calada, e aí piorou a situação, né? E a Fernanda, não vou te escutar, e fechou a porta e me ligou, e eu fui lá. Daqui eu já fui orando, né? Senhor, cai um raio. Não, brincadeira. Fui orando. Você ri, né? Mas pensa como que vai. Eu estou querendo mostrar aqui na prática. E aí, então, eu cheguei, parei a moto aonde? Né? E aí já veio a mulher. Não pode parar a moto aí. Falei, calma, senhora, tudo bem? Eu sou o Carlos, quem é a senhora? E a mulher já me deu a mão daquele jeito, né? Só deu um tapa no meu carro. Cadê a Fernanda? Você lembra, Fernanda? Sumiu minha mulher. Né? Lembra? Deu um tapa no carro, no meu carro. Tá pedindo, né? E aí ela, eu falei, senhora, mas veja, o carro para. Ela pensa que o carro passa assim, né? Mas os carros lá param assim, por isso que a minha moto fica aqui. Já tem, não quero saber, porque meu marido. E pronto. Eu falei, ó, senhora, a senhora não vai brigar comigo. Sabe por quê? Eu não quero brigar com a senhora. Se o problema é minha moto, eu ponho na frente do meu carro, ponho atrás do meu carro. A moto não vai ser um problema.
Mas sabe o que foi mais legal que eu disse para ela? Eu vou ser seu melhor vizinho, que a senhora vai querer me dar bolo ainda. A mulher falou umas coisas que eu não entendi o vocabulário, mas não depende dela. No outro dia, pela manhã, essa mulher ficou presa fora do prédio sem a chave. Adivinha quem chegou? Ela olhou para mim com aquele olhar, o gato do Shrek, sabe? O senhor pode abrir para mim? Eu falei, lógico, claro. O que eu quero mostrar é que essa mulher realmente, ela estava descontrolada, não estava... Mas não vai ser isso que vai fazer com que eu peque contra o meu Deus. Fala baixinho. Que eu fiquei um pouco nervoso. Eu fiquei, mas eu não falei nada para ela. Eu não estou dizendo que isso é o certo, estou mostrando para vocês. Mas eu fui trabalhando, daqui eu saí daqui, eu vou testemunhar de Cristo para essa mulher. Ela vai saber que eu sirvo ao Senhor. E mesmo ela falando cachorros, e cachorros, e cachorros. Quase todo Patinhas junto. Patinhas é a empresa do nosso irmão aqui. Então, olha só. Em vez de revidar, nós somos chamados a fazer o que é correto. Mas não é fácil, porque nós sempre queremos dar o troco. Gritou comigo? Falou palavrão com a Fernanda? Vai escutar pior. Não, isso é o natural. Sobrenatural, você ser o melhor vizinho. Fato que eu arrumei um lugar da vaga da moto melhor do que estava, viu, antes. Foi muito bom. O síndico falou, não, põe a moto aqui, ficou até melhor. Eu vou apertar naquele apartamento. Senhora, obrigado, você foi brigar lá, que eu arrumei uma vaga melhor. Então, não procurem se vingar, mas deixe com Deus a ira. Vamos ler os versículos 19 e 20 todo? Amados, não procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, olha só que difícil, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que nós temos que entender, quando nós estamos falando de inimigo, é diferente daquela pessoa que te maltratou. Lembra lá que a gente já estudou isso alguns minutos atrás? Se a pessoa fez isso, você deve agir. Aqui o inimigo, ele quer sim o seu mal, ele quer te eliminar. Mas o texto está dizendo, se ele fizer isso, a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence exclusivamente a Deus. Deuteronômio 32, 35, que Paulo está citando, ele diz, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. A questão de viver sobrenatural é que eu deixo de viver olhando para o pessoal. Porque quando é pessoal, seu feio, ele falou que eu sou feio. Não é, a questão não é mais comigo. A questão que a pessoa faz isso é com quem? Com Deus. Todo pecado é contra Deus. Então, na hora que eu chamar, Daniel, seu feio, eu estou pecando contra quem? Contra o Daniel. Mas primeiro, e eu vou ter que me ver com quem? Com Deus. A justiça divina é perfeita. Ela não é menor ou maior. Está faltando um pouquinho ou excedeu um pouquinho. Não, ela é perfeita. Ela é santa. Só que o que mais machuca para nós é que ela é no tempo do Senhor. Pô, esse camarada fez isso, e como ele está vivendo? Olha só que bonito. Asaf falou isso no Salmo 73. Senhor, eu quase escorreguei meus pés, porque eu olho para o ímpio, eles têm tudo de bom, nem doentes eles ficam. Daí ele diz, até que eu olhei para os atos do Senhor, até que eu olhei para Deus, e eu lembrei
O que espera essas pessoas? O que espera essas pessoas? Não tem comparação. A pior cadeia do nosso mundo não é nada do que sofrer a ira do Senhor. Mas e se por acaso ele se arrepender? Ah, que bênção! Se por acaso ele se converter, melhor ainda! Porque esse pecado que ele fez, essa ofensa, esse machucado que ele causou, não vai ficar impune. E sabe quem pagou? Cristo. E você, não, só Cristo não vale a pena, eu preciso mais, eu quero mais dor nessa pessoa. Por isso a vingança pertence ao Senhor e ela é algo que é sobrenatural para nós. E Paulo mostra que a nossa resposta é ativa, não é passiva não, quando ele diz, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, não é simplesmente, beleza, você fica no seu canto, eu fico no meu, não é só isso, é deixar então a vingança com Deus, é um ato de fé, e agora eu vou agir, como o Senhor espera que eu haja. Alguém pode dizer, mas ele tem que pagar o que fez, e é verdade, mas quem vai cobrar é Deus, no tempo e na medida dele. Isso não é legal, gente. Mas para o crente maduro é. Oferecer bem a quem nos faz mal é um poderoso testemunho do Evangelho. E frequentemente traz vergonha e quebrantamento para o agressor. Fala assim, como pode? O Senhor Jesus falou, se bater no seu rosto, o que você faz? Se pedir para te carregar, levar uma milha, você deve ande 2, porque você vai juntar, reunir, você vai deixar esse cara louco, com brasas vivas na cabeça. Como que pode? E eu tenho um exemplo que eu não canso de repetir, porque me marcou no meu tempo de seminário. Pastor Alceu, ele morava numa rua que era, não é assim, como é que é mesmo? Descida ou subida para quem está olhando da cá. Pronto. E aí o que acontece? A vizinha de cima tinha cachorros. Mas não tinha aquele cachorrinho que nem eu tenho, que parece uma peruquinha correndo. Tinha aqueles dog alemão. E um dog alemão, ele come muito. E se ele come muito, as suas necessidades também são muitas. E a mulher, era o quintal na frente, parece que era sobrados, ela lavava o quintal. E a sujeira do cachorro ia para a valeta da rua. Lembra como era? Só que ela falou, vai ficar na frente da minha casa? Ela... E a sujeira ia para onde? Para frente da casa do pastor Alceu. O que o pastor Alceu fazia? Pegava um saquinho, uma pazinha, que era bastante, né? E guardava. Se fosse um de nós aqui, o que você faria? Pegava a pazinha. O pastor Alceu fez isso. Não foi uma vez, foi 2, 3, foi um tempo. E sabe o que é impressionante? A mulher foi tirar satisfação com ele. Sério, ele conta a história, você fala assim, é ridículo. Falou, como... Ela já começou a fazer de propósito mesmo, para ver ele juntar as necessidades lá. Falou, como? Daí ele falou, eu sou pastor, eu sirvo ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Essa mulher, eu quero conhecer a sua igreja. Foi para a igreja do pastor Alceu, se converteu lá, se tornou membro dessa igreja. Quando nós agimos como o Senhor diz para agirmos, nós quebramos o agressor. Porque o agressor, ele quer nos colocar dor, insulto, vergonha. Quando nós agimos dessa forma, nós não somos controlados por ele. Ao contrário, nós estamos agindo na vida dele. Pergunta que eu preciso fazer, você
Consegue confiar que Deus cuidará da justiça? Ou ainda deseja ver com seus próprios olhos o castigo daquele que te machucou? Tem alimentado o seu inimigo com bondade? Ou mesmo que em silêncio, você age com frieza, indiferença, disfarçada de santidade? Para a gente ir embora, nosso último ponto. Hoje é o último culto, então eu posso passar um pouquinho, né? Posso ouvir um amém? Ufa. Não maltrate aqueles que, né? Então vamos lá. Versículo 21 diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E eu me arrisco a dizer que esse é o versículo mais difícil. Se você achou que até agora estava difícil, esse é o pior. Essa conclusão, ou é aqui o clímax do ensino, desse trecho do ensino de Paulo, não basta resistir ao mal, mas é vencer o mal. E vencer com a ferramenta certa, com o bem. Vencer o mal com o bem é um chamado a agir ativamente com o quê? Misericórdia, compaixão, com graça. Não sou Deus? Por isso que quanto mais parecido com Jesus, eu consigo ter misericórdia. Eu consigo agir com compaixão. Vocês lembram de Estevão? Estevão falaram que ele era feio, dele falou: Senhor, não imputa esses pecados a ele. Foi isso? Ele estava sendo o quê? Apedrejado. Vocês têm noção do que é ser apedrejado? Você já chutou a quina do guarda-roupa? O seu dedão doeu? Agora multiplica isso por várias pedradas, ao ponto de tirar a sua vida, de ter uma fratura, de quebrar o seu crânio. E o camarada dizer: Senhor, se for possível, faz o quê? Não coloca isso na conta deles, não. Isso é uma pessoa que entendeu a misericórdia do Senhor. Provérbios 25, 21 e 22 diz: se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, ele está voltando, ele está divertindo em duas áreas. A primeira: não se deixe dominar pelo mal feito contra você. Por pior que seja, não deixe que o mal te domine, que ele diga para onde você deve ir ou o que você deve fazer. Não, pode fazer o que você quiser. Eu não vou agir assim. A segunda coisa: não se entregue ao seu próprio mal. Sabe por quê? Porque quando você age com vingança, quando você age com frieza, quando você age com desprezo, quando você age com violência, quem agora está praticando o mal? Entendeu? Você está bebendo da mesma água. Nosso próprio mal é infinitamente mais prejudicial para nós do que o mal feito a nós por outros. Quando eu pratico o pecado, isso machuca muito mais, acaba comigo muito mais do que o pecado dos outros contra mim. O crente que vence o mal com o bem está imitando Cristo. Você chama Jesus de seu mestre? De seu Senhor? Por quê? Porque você quer ser igual a Ele. Crente que então imita Cristo, ele não se curva à lógica desse mundo, mas ele vive segundo a lógica de Cristo. A lógica desse mundo: bateu, levou. A lógica de Cristo: se você me bater, eu vou te abençoar. Isso é loucura. Não, isso é a lógica do Senhor. Essa é uma vida de culto racional,
de adoração verdadeira. Você fala que você é crente, você canta e levanta as suas mãos, você fecha os seus olhos, mas se você revida o mal com o mal, você precisa rever seus conceitos. Meu irmão, minha irmã, qual tem sido a sua reação quando alguém te ofende? Quando alguém te machuca? Quando alguém te ignora, qual tem sido a sua reação? Você tem permitido que o mal alheio transforme o seu coração? Ou tem vencido com bondade? Lembre-se, sua resposta é sua responsabilidade. É a oportunidade de glorificar a Deus. O cristão transformado, ele não busca vingança, mas ele entrega tudo nas mãos de Deus. Ele é chamado a viver em paz, fazer bem aos inimigos e resistir ao mal, superar o mal com o bem. Quanto que você tem confiado então na justiça de Deus? E para terminarmos, olha só. Qual tem sido a sua reação quando alguém te ofende? Se a graça de Deus realmente nos alcançou, então ela também nos transformou. Para pensar nisso. Se ela nos transformou, deve estar visível na maneira como reagimos, especialmente quando somos provocados, esquecidos ou injustiçados. A vida cristã, então, é um chamado à prática do bem, mesmo quando o mal bate à nossa porta. Não se trata, então, de fingir que nada nos afeta, né? Não, eu sou aqui, ó, eu até brinco, né? Casca grossa. Não é isso. Mas é viver como quem confia plenamente na justiça de Deus. Mais cedo ou mais tarde, a justiça do Senhor será realizada. Nossos relacionamentos com amigos, irmãos da fé, até com os inimigos, são o campo onde nós mostramos se de fato vivemos para Deus. E aí, está na tela, a cada dia precisamos tomar uma decisão. Qual é a decisão? Vou revidar ou vou perdoar? Vou me ressentir ou vou me alegrar com o outro? Vou alimentar o mal ou vencer o mal com o bem? A graça que nos salvou, ela é poderosa o suficiente para nos sustentar em cada uma dessas decisões. Se você pertence ao Senhor, se o Espírito Santo habita em você, você consegue viver assim, de forma sobrenatural. E uma frase para a gente ir embora. A vida do cristão não é quando ele vence o inimigo, mas quando o bem, acontece o quê? Vence dentro dele. Não importa o que aconteça, não importa os meus inimigos, mas quando o meu coração está disposto a sempre responder com o bem. Espero que Deus tenha falado com cada um de nós, para que vivamos de forma sobrenatural, evidenciando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia nos resgatou e nos transformou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por esse tempo. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque
como pecadores, falhos, às vezes, Senhor, imaturos, nós seguimos a nossa lógica. Os nossos relacionamentos com os outros, ou mesmo com os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos querem ver mal ou nos prejudicam, esses relacionamentos ficam distantes daquilo do que deveríamos viver. Então, ó Pai, sabemos que o Senhor controla todas as coisas. Sabemos que um fio de cabelo nosso não cai se não estiver no seu plano. Então também sabemos que todas as ofensas, maldades, insultos, injustiça que sofremos, não foge, ó Senhor, a sua soberania. Por isso te pedimos, ó Deus, nos dê maturidade, ó Deus, nos dê discernimento para testemunharmos de Cristo em nosso coração. Porque quando reagimos com o bem, o que é exaltado, o que é visto, é o Senhor Jesus. Então, ó Pai, nos transforma a cada dia em instrumentos do Senhor, vivendo para o Senhor e confiando no Senhor. Obrigado, ó Pai, por essa noite. Obrigado por esse estudo.